Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Leões em Jogo. Neste caso, é o último episódio da temporada. Vamos estar aqui a fazer hoje a análise desta época desportiva do nosso Sporting, nas diversas vertentes. E, sem mais demoras, Parra, em primeiro lugar, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, boa noite a ti e a São as todos que nos últimas estejam a ouvir. boas-vindas É desta verdade, temporada. exato. Portanto, vamos estar aqui a falar, para começar, e é o tema que nos vai ocupar mais tempo do programa, vai ser, no fundo, uma análise, do que foi a época, futebolisticamente falando, do nosso Sporting. Parra, nesse sentido. E há uma coisa que eu também, por acaso, pensei há não muito tempo. Nós estivemos tão embrenhados neste final da época e com o decorrer de toda a época, mas estivemos de tal forma embrenhados no dia a dia e na semana após semana do nosso Sporting, a falar de muita análise estatística, análise de jogo, etc., que nos esquecemos de um pequeno pormenor, que eu gostaria de começar por aí também, que é a renovação do Mister Rui Borges, ainda antes do final do campeonato, quando o campeonato na altura ainda estava a ser disputado pelo Sporting, apesar de termos ali a renovação ter sido anunciada numa altura também em que o Sporting já tinha perdido alguns jogos, já tinha perdido com o Benfica, salvo erro, e logo a seguir o Mister Rui Borges renova. Ahm, Gostava de começar por aí, ou seja, qual é que é a análise que tu fazes do trabalho do Mister, em função de tudo o que aconteceu esta época? Bom, é uma análise positiva, mas é aquela positiva baixinha, não é? Pá, porque vejamos, isto seria uma época positiva se tivéssemos ganho a Taça de Portugal. Era um título que poderia permitir um segundo título, que era a Supertaça, neste caso, na próxima época. E portanto acho que foi realmente uma autêntica desilusão, por isso eu dou a nota 12. eh, Porque a nível europeu realmente batemos contra as melhores equipas, jogámos muito bem, de igual para igual, não senti um Sporting a tremer nem jogos de Champions, uma equipa mais madura e isso também é mérito dos jogadores e do treinador, da forma como preparou a equipa. Por outro lado, internamente, sem dúvida que o facto de não termos ganho nenhum dos jogos ditos grandes não pode ser um aspecto positivo. Portanto, está bem, também não achei que tivéssemos sido muito inferiores aos nossos adversários, mas a verdade é que isso faz diferença na pontuação final. Os títulos decidem-se muitas vezes aí, e mais uma vez na liga dos quatro primeiros, portanto, em termos de confrontos diretos, ficou bem patente a diferença pontual do Porto para o Sporting. Portanto, Uhum. e o ano passado foi o Sporting que teve mais pontos e por isso foi campeão. Portanto, de uma forma resumida, acho que houve esse aspecto positivo da Liga dos Campeões, houve o aspecto negativo de termos falhado a luta pelo campeonato, mas o segundo lugar, enfim, deixa-nos, apesar de tudo, com algum otimismo na parte final. E apesar de termos perdido momentaneamente esse segundo lugar, o que deixou assim um pouco também, deixou um pouco em dúvida daquilo que estava a ser o trabalho do Mister. E depois, quando nada se esperava e aparentemente até poderia ser considerado uma época positiva, temos aquele autêntico murro no estômago que foi o jogo na final da taça com o Torriense, que eu não sei que repercussões terá no futuro. E acho que o treinador vai ser melindrado, já saiu fragilizado também com esta situação. E na próxima época, ao mínimo deslize, vão, vão-lhe atirar estas culpas todas. Portanto, isto vai ser complicado. A única forma dele conseguir afastar essa situação será um pouco à imagem do que foi, por exemplo, o que aconteceu com o Mister Jorge Jesus quando estava no Benfica, depois de ter perdido tudo. Eu gosto de fazer este paralelismo. Depois de ter perdido tudo, na época seguinte começou a ganhar. Começou a época a ganhar e, portanto, as coisas acalmaram-se. Uhum. Uh, com o Sporting tivemos a situação semelhante com o Mister José Peseiro, que também
podíamos ter ganho tudo, mas a verdade é que depois na época seguinte, nos primeiros jogos, ganhando um, perdendo pontos no outro, a contestação veio Uhum. e, e pronto, e recentemente também o facto do que aconteceu também com o Mister Sapinto e o Mister Kaiser, em que também, portanto, o Mister Sapinto perde a Taça de Portugal com a Académica, que foi também depois de uma excelente campanha europeia, portanto, aparentemente, ok, está aqui um treinador, está a ser praticamente formado pelo Sporting, um treinador que só teve experiência como treinador do Sporting, ainda é jovem, temos que dar tempo ao tempo, e depois não houve tempo, portanto, isso ficou, essa contestação depois no início da época, as vitórias não apareceram e, portanto, o treinador acaba por ser o principal responsável e culpado e acaba por ser mais fácil a corda partir pelo lado do treinador. Uhum. E com o Kaiser igual, portanto, acabou por ser uma época positiva, ganhámos a Taça de Portugal, ganhámos a Taça da Liga, ficámos em terceiro, é certo, mas paciência, vamos com tudo na próxima época e de repente na Supertaça perdemos 5-0 e, portanto, foi o princípio do fim. Portanto, são autênticos murros no estômago que não sei como é que será. Falaste da questão da renovação, acho que a renovação foi feita na altura certa. Agora, como se sabe, a renovação pode, se as coisas não correrem bem, vamos ver. Não sei se o Mister desculpa, não sei se o Mister Rui Borges vai conseguir ter hum, a tolerância que teve, por exemplo, o Ruben Amorim ter ficado em Uhum. quarto e ainda ter continuado na época seguinte, porque temos que ver que o Sporting é um Sporting diferente, a todos os efeitos foi o Mister Amorim que reconstruiu o Sporting e que conseguiu levá-lo ao campeonato ao fim de 19 anos quando já ninguém esperava, portanto, ou estávamos todos à espera que fosse um processo mais demorado e ele foi logo na época a seguir, portanto, e conseguiu, e portanto as pessoas não esqueceram isso e, portanto, na época seguinte também ficámos em segundo, mas fizemos uma grande pontuação e se calhar com uma arbitragem normal em que o Pepe não acabaria a maior parte dos jogos do Porto, se calhar teríamos sido bicampeões logo aí. Uhum. Aí depois realmente uma época que não correu bem e acabámos em quarto, mas acho que houve essa tolerância. Aqui com o Mr. Rui não sei se será se haverá essa possibilidade, até porque o Sporting também neste momento existe outro tipo de resposta, não é? Do Sporting. Nós agora queremos é lutar pelo campeonato todos os anos, se não formos campeões que fiquemos em segundo. É outra exigência e portanto não se adequa agora com um possível quarto lugar. Portanto, acho eu que pronto, resumindo e concluindo, a minha nota é 12 e Uhum. vamos vendo como é que vai, as coisas irão correr, mas estou- tenho algumas dúvidas e estou um bocado receoso de como é que será a próxima época. Muito bem. Nós, como os nossos espectadores não sabem, mas nós não combinámos, portanto, estamos aqui a ouvir as notas um do outro, em primeira mão, e eu vou começar por aí. Eu dei 13 ao Mister Rui Borges, portanto, nesse aspecto até estamos bastante alinhados, e vou explicar porque é que dei 13. Ahm, ou seja, a época foi muito altos e baixos, principalmente que acabámos a época num baixo muito baixo, verdade seja dita. Apesar de termos conseguido recuperar o segundo lugar, a verdade é que só o perdemos também por demérito próprio. Portanto, também aí começou a quebra de performance da equipa. Obviamente que o treinador é responsável por isso, mas também é responsável pela grande época que estávamos a fazer. Grande época, quando eu digo grande época, grandes exibições, grandes jogos que fizemos, grandes séries também de jogos consecutivos a ganhar, a cilindrar, principalmente na primeira volta. A equipa estava a jogar muito bem. Tivemos realmente logo ali no início, na quarta jornada, aquela derrota em casa com o Porto. Sabemos também como é que perdemos esse jogo. E depois disso o Sporting voltou a jogar muito, marcar muitos golos. Não esquecer que o Sporting foi o melhor ataque deste campeonato, destacado. Portanto, mais golos, muito mais golos marcados do que o campeão. Gostaria também de, porque os sportinguistas não podem ter memória curta, porque os outros vão falar, vão gozar, vão tentar achincalhar-nos como de costume, nós já estamos habituados a tudo isso, mas o sportinguista tem que saber e tem que
pôr a mão na consciência e ver e analisar a época no seu todo e não só olhar para esta parte final. Obviamente que a parte final é onde se decidem os títulos, como é óbvio, posso compreender isso, mas não podemos esquecer todo o trabalho que estava bem feito para trás. O Sporting, já para não falar na prestação na Liga dos Campeões, que foi só a melhor de sempre da história do Sporting, também faz um campeonato muito regular, a verdade é essa, ou seja, apesar de ter perdido aquele jogo na primeira volta com o Porto, consegue fazer muitos jogos seguidos a ganhar, a cilindrar, a jogar bom futebol e vou dar aqui um exemplo. Ainda há poucos dias o Mister Paulo Fonseca, por exemplo, que é um treinador que eu revejo muita qualidade e admiro também o percurso que ele fez no futebol e que está ainda a fazer, disse que o Porto realmente é um justo vencedor, mas para mim o Sporting foi o que mostrou melhor qualidade de jogo, por exemplo. Portanto, eu acho que não é, e o Mister Paulo Fonseca não é suspeito, portanto, é uma pessoa que até já esteve do outro lado, portanto, ele dizer isso só mostra que a opinião dele é de quem foi realmente a melhor equipa durante o ano. E normalmente o melhor ataque, normalmente, obviamente também se diz que o melhor ataque ganha jogos e a melhor defesa ganha campeonatos. Também é verdade, ou seja, o Porto acaba por conseguir ser a melhor defesa e realmente estiveram muito sólidos, não ponho isso em causa. Agora, de facto, olhando para dentro, o Sporting nota-se claro, de uma forma muito evidente que há alguns jogadores que estavam em claro subrendimento no final da época. Realmente o pico de forma já tinha sido ultrapassado. Eu diria ali por volta de março, na altura daquela vitória épica com o Bodo Glimt, diria eu até. E a partir daí foi tentar gerir. Fomos, por exemplo, à Amadora gerir o jogo para ganharmos 1-0, por exemplo, só para dar aqui um exemplo. Depois a seguir tivemos também a infelicidade de ter uma série de jogos decisiva, três jogos seguidos em que basicamente não conseguimos ganhar um jogo, verdade seja dita, com o Arsenal, com o Benfica e com o Porto. Portanto, acabamos por conseguir empatar em Londres e empatar no Dragão, mas perdemos em casa com o Benfica. Também aí houve logo uma descrença muito grande. Depois de perdermos esse jogo. Depois a seguir temos aquela quebra também nos dois jogos em casa com o Tondela e também com o Aves. Portanto, acabou por ser, eu acho que foi ali 2 semanas que todo o trabalho, o bom trabalho que estava a ser desenvolvido durante a época, acabou por ser estragado em 2, 3 semanas. Já para não falar, obviamente, do final da taça. Portanto, tenho que concordar contigo. Eu, pessoalmente, acho que o Mister Rui Borges não posso dizer que fez um excelente trabalho, não posso dizer isso, mas acho que a qualidade de jogo está lá, as ideias da equipa técnica estão lá. Falava-se muito da questão do 3-4-3 para mudar para o 4-2-3-1, viu-se muita dinâmica de jogo, Sporting muito com uma dinâmica forte, principalmente a atacar. Obviamente que a nível defensivo ainda temos coisas para Ofensivo, melhorar, não é? dizer, E acho que eu concordas acho, comigo, Parra, exato, sem dúvida, eu acho que o não é? Sporting em termos defensivos Defensivamente no temos três coisas a quatro melhorar. sim, no 3-4-3 acho que a equipa estava mais compacta defensivamente e Uhum, portanto sim. não achei que o 4-2-3-1 do Mister Rui Borges, portanto a equipa em termos defensivos notou-se realmente Uhum, hum, essa, essa dificuldade, essa uhum, mais permeabilidade, digamos assim. exatamente. Pronto, e no fundo, só para concluir a ideia, o que tu dizias, tens toda a razão, e lá está. Isto é tiro-te o chapéu, porque é mesmo isso. Ou seja, o Mister, apesar de tudo o que eu disse, tudo o positivo foi feito, a verdade é que ele vai começar a época em exigência máxima. Não temos uma supertaça para disputar, não temos pré-eliminatórias para jogar, mas vamos Que ter é um bom, início de campeonato, por um lado é bom, não exato. é? Ou seja, dá tempo também para poder preparar a equipa e sabemos, Jogar de já vamos semana a falar mais semana, à frente, vamos falar sobre isso mais à frente também, mas sabemos que há uma reconstrução também para ser feita na próxima época. Portanto, vamos ver também nesse aspecto até que ponto é que o Mister Rui Borges está pronto para a fazer e para a liderar. Contudo, sabemos que vai estar muito pressionado. O Sporting quer voltar a ser campeão rapidamente. Portanto, neste momento é para isso que o Sporting luta todos os anos.
para ser campeão. Portanto, vamos ver como é que começa, no caso, esta primeira fase, ou a primeira volta, ou a primeira metade da primeira volta, do campeonato do Sporting, também com os jogos da Liga dos Campeões à mistura. Portanto, no fundo é isso, que eu tinha aqui para dizer. E ligando já uma coisa com a outra, pá, passo-te a palavra também para falarmos um bocadinho sobre o mercado, sobre o que já sabemos. Portanto, sabemos que aqui durante as nossas férias muita coisa vai acontecer e o que vamos estar a comentar agora, se calhar daqui a um mês já temos uma ideia diferente. Ainda assim, eu penso que o mercado está a ser bem preparado, de uma forma muito antecipada, já três reforços confirmados e apresentados. Portanto, estamos a falar do Issa Doumbia, que normalmente será o substituto natural, na minha opinião, do Morten Hjulmand. Vamos ter, fala-se também do Palhinha, que pode eventualmente ser mais um reforço de peso Não para o será o Sporting. Dumbiá, desculpa, não será o Dumbiá um 8? É que Na- o. eu penso que será mais um 6, mas um 6 tipo Yulman, sabes? Na medida em que, ou seja, não é igual ao Yulman, como é óbvio, mas é um 6 que também sabe jogar e sabe sair. Mas eu penso que será mais, não o vejo tanto como box-to-box, vejo mais como 6, mas posso estar enganado. Eu julgo que o Sporting, o objetivo do Sporting para este meio campo será ter, e tu já falaste do nome dele, né, do Palhinha, será Uhum. Palhinha e Dumbiá, portanto, não será, irão jogar os dois, um será o 6, outro será o 8. Eu acho que será Vamos por ver. aí. Só mais Não, uma não estou coisa, a já ver, agora, Parra, não só estou a para, ver, só para sim, acrescentar, relativamente aos reforços já apresentados, para além do Dumbiá, temos também apresentado outro médio, Pedro Lima, que vem também do Aves, e o Salazar, que é assim a coqueluche, digamos assim, por agora, pelo menos a nível de mercado. Obviamente que o Dumbiá também vai ser um jogador caro, vai custar mais de 20 milhões, mas mas. é isso que eu ia dizer. O Dumbiá custa 20 milhões, portanto, o Palhinha, pelo que se fala, virá para também para ter um dos tetos, para chegar aos tetos salariais do clube, portanto, será um investimento também grande. Uhum, Os dois serão os titulares. Agora, como é óbvio, não podem jogar 50 jogos e, portanto, terá que claro. haver essa rotatividade. Por isso é que também temos o Bragança, sem esquecer. Eh, Uhum, Gostava de manter o Pote, apesar de muita gente já estar a dar o Pote como perdido, gostava de manter o Pote. Acho que o Pote, Salazar, Trincão, havendo ali uma relatividade na frente com o Catamo, uhum, acho que teríamos do meio campo à frente, teríamos excelentes soluções. Vamos ver. Eu por uhum, mim, saindo o Hullman, saindo o Morita, quanto muito seria só mais uma venda e se uhum, calhar talvez de um dos centrais, também se fala de, que poderá sair o Diomande, uhum, poderá sair o Inácio, tanto um como o outro fazem falta, mas pronto, percebemos também o contexto e uhum, acredito que o Inácio, fazendo um bom Mundial, se eventualmente for titular, uhum, será muito possível e também quererá certamente dar esse passo. O Diomande também eventualmente poderá ter interessados na Premier League, também quer dar esse passo e o Sporting não lhe vai cortar as pernas. E portanto acho que seriam só estas as saídas e tentar limpar a cabeça do Pote, porque ele acho que ainda tem muito para dar ao Sporting. Acho que se não o vendemos na altura em que ele foi o melhor marcador, em que se calhar podíamos ter feito uma venda realmente, se calhar ali à volta de 60 milhões, agora estar a deixá-lo sair para a Arábia, acho que é um pouco a reforma já antecipada do jogador. E eu sinceramente não uhum, gostava de o ver a sair gostava de ver a sair para outro campeonato, sabendo que também os seus índices físicos ultimamente, com tantas lesões, não serão propriamente o mais apetecível para uma Premier League. Mas pronto, gostava de uhum, ver o Pote de regresso, uhum. o velho Pote, que nos habituou a fazer passos para a baliza Exato, e, e para o fundo das redes, né? Portanto, e não para fora exatamente. do estádio. E portanto acho que é um excelente jogador, para mim é um mágico. Uhum, E pronto, sou suspeito, gosto muito do Pote. Espero que ele não saia, mas pronto, se sair, cá estarei para lhe desejar tudo bom. claro. Muito bem. Posto isto, gostaríamos também aqui de lançar, só falar.
só para terminar, antes de passar ao próximo tema, falar sobre terminar de falar sobre o mercado, portanto, é o mercado que também ainda vai dar novidades. Eu acho que realmente o trabalho tem estado a ser feito e muito rápido, ou seja, o Sporting ter conseguido contratar o Doumbia, por exemplo, já foi um ótimo sinal, na minha opinião, porque havia muitos clubes já interessados nele e acabámos por conseguir fechá-lo a tempo de o conseguir contratar. Para além disso, sabemos que há ali certas posições, principalmente no lado direito da defesa, que também eu acho que devíamos pensar a sério, numa outra alternativa ao Fresneda. Depois, tudo o resto está um bocadinho dependente das saídas que venha a haver, tanto na defesa como do meio campo para a frente. Falaste do Pote, o próprio Soares tem marcado, esperemos que não saia. Fala-se do Trincão, também espero que não saia. Portanto, vamos ver no fundo o que é que vai acontecer em concreto. Sabemos que o Yulman e Morita já é certo. O Yulman muito certamente sairá, veremos apenas para onde. E portanto, no fundo é isso, ou seja, sabemos que vai haver receita. O Sporting também tem os cofres, eu não diria cheios, mas numa posição bastante vantajosa em relação a mais uma qualificação para a Champions de forma direta, mais uma Champions este ano que arrecadamos tão somente 80 milhões de euros, portanto, por isso também é que temos capacidade para ir contratar o Salazar por 30 milhões, por exemplo. Portanto, acho que financeiramente o Sporting está bem, recomenda-se, senão não teria feito já as movimentações de mercado que já fez. Portanto, só Dumbiá e Salazar estamos a falar de 50 milhões de euros à cabeça. Sim, e, é- e, Portanto, e, e aproveito para salutar de facto essa entrada no mercado, porque acho que é assim mesmo que tem que ser, havendo liquidez para poder contratar, é, perdão, é contratar o quanto antes para ter o jogador à uhum, disposição do Mister uhum, no dia um logo. Portanto, concordo. claro, E acho que é a exatamente. estratégia perfeita, contrariamente ao que aconteceu na última época e há duas Uhum, épocas, em uhum, que com o Gyökeres estivemos aqui a falar, portanto, que ele uhum, chegou, felizmente tivemos sorte porque ele chegou e começou logo bem, mas por exemplo, a saída de um jogador que já estava rotinado, que era o Arder, entrou o Ionidis e na altura também falámos aqui que era um bocado uhum, arriscado e a verdade é uhum, que realmente o Ionidis é um excelente jogador, mas foi um jogador que teve problemas de lesões e portanto uhum, não deu o seu contributo. Demorou ainda um bocado a entrosar-se com a equipa, porque também não estava. Chegou sem treinar praticamente, sem fazer pré-época. uhum, Portanto, tudo aquilo que nós vemos o nosso rival da segunda circular a fazer e que nós sabemos que é mal feito, portanto, não queremos fazer o mesmo erro e por isso uhum. acho muito bem termos começado logo muito Cedo. rapidamente, Uhum. cirurgicamente, a ir buscar os jogadores e compor o plantel o mais depressa possível. Muito bem. Pronto, tendo falado já aqui, abordado o mercado, Parra, vou-te lançar a próxima rubrica. Qual é que foi para ti o jogador mais desta época do Sporting? Bom, o jogador mais, estou indeciso entre dois, portanto, um como é óbvio é o bota de melhor marcador, o bota de prata, né, que se costuma dizer, o botador é o melhor da Europa, não é? Uhum, O bota de prata é o melhor marcador do nosso campeonato e o Maxi. Portanto, foram 2 jogadores fantásticos, não sei quem é que hei de escolher, porque realmente tenho essa dificuldade. uhum, Hum, O Soares realmente foi aquele jogador que nós precisávamos para substituir o Gyökeres. São jogadores diferentes, mas é um jogador que realmente, como já toda a gente aqui falou, sobre uhum, o tipo de jogador que é, portanto, um jogador mais de ligação, um jogador que eh, trabalha mais para a equipa, sem dúvida. E o Maxi, pela sua entrega na Liga dos Campeões, fez jogos espetaculares. uhum, De não dar nenhum lance por perdido e foi fantástico. Dos melhores laterais esquerdos que eu vi a jogar do Sporting e atenção, tivemos o Nuno Mendes, que é também para mim um dos melhores laterais esquerdos que sim, tenho visto a jogar. Portanto, sim, sim. aquele lado esquerdo está num nível Excelência, de excelência e portanto para eu falar aqui do Max é porque realmente tem feito também uma grande época. sem dúvida. Então, sendo assim, escolhes o. Obviamente, eu concordo contigo, acho que também foram os dois jogadores que mais se evidenciaram esta época, mas então escolhes o Suárez, é isso?
Posso escolher o Soares, pronto. Escolhes o Soares, então eu fico com o Maxi. Pronto. São os Pronto. nossos destaques desta época, aqui dos Leões em Jogo. E sendo assim, para ti, qual foi o jogador menos? Não, se calhar vou deixar responder primeiro. Ok, está bem. Para mim, o jogador menos foi claramente Koshorashvili. É um jogador que vinha rotulado realmente com um gabarito de seleção da Geórgia, titular indiscutível na sua seleção, estava já no Levante há algumas épocas, obviamente estava na segunda divisão, mas era claramente um jogador importante na sua equipa, portanto nós achávamos que seria um jogador que ia dar muito mais ao Sporting. E realmente, quando começámos a ver os seus primeiros jogos, relembro que ele começou a titular no início da época ao lado do Yulman, e quando começamos a ver a debilidade dele no passe longo, também dificuldade em meter passes no meio campo. Quando falo de passes no meio campo é verticais, no caso, para a frente, não é? Muita bola perdida. Não foi um jogador assim tão combativo, pelo menos dos jogos que vimos, e percebemos claramente porque é que deixou de ser aposta para o Mister Rui Borges, aí o Mister bem, na minha opinião. Considero que foi o pior médio do Sporting esta época, dos quatro. Portanto, nesse aspecto, foi realmente uma desilusão. Lamento muito dizer isto, mas estava à espera de muitíssimo mais dele. Não Dos se 4 ou dos confirmou. 5? Desculpa, dos cinco, exato. Estou a falar dos quatro, no caso, na altura o Daniel Bragança ainda estava lesionado na primeira Sim. volta, mas pronto, resumidamente, acho que foi realmente uma desilusão. Estava à espera de muitíssimo mais e veremos se não vai sair do Sporting, porque o que mostrou foi realmente muito curto. Sim, eu tenho um bocado, eh, tenho tendência a concordar com até foi em conversa com um amigo meu benfiquista, pois, a gente também tem amigos benfiquistas, que já há uns anos atrás dizia: "Epá, jogadores de 5 milhões", eh, e que na altura em que o Benfica contratava muitos jogadores, e havia jogadores de Uhum. 5 milhões que não rendiam nada, e depois ele dizia: "Pá, e há jogadores que custam 10, 12, esses sim", na altura, né, esses sim Sim, sim. são bons. E realmente tenho que concordar. Acho que o Sporting ir buscar jogadores de 5 milhões, tirando o Alisson, que acho que foi um achado, custou 3 milhões e é daqueles jogadores que realmente, pronto, esse realmente é bom. Mas o Faé 5 milhões, também não vimos grande coisa. Uhum. O, o Kochorov também foi à volta de 5. Portanto, e depois há uns achados, né, que é o Morita, que também realmente custou 3 milhões e meio há uns anos atrás e realmente foi um jogador fantástico. Este ano também contratámos o Pedro Lima, portanto não estou com grande Uhum. expectativa, confesso, Vamos ver, o eh, Pedro Lima é um por, jogador que também por essa se mesma razão. destacou, não é? Destacou-se no campeonato, tem 6 golos, salvo erro, duas Sim, assistências. São, mas pronto. são, apesar de tudo, são números para um médio que não são Sim, muito mas maus, há jogadores de não é? equipa pequena e há jogadores de equipa grande. Claro, obviamente, O mas é um Mangas, o jogador Mangas, que por se vê exemplo, algum potencial também. sim, Vamos por ver. exemplo, o Mangas era um jogador que também, jogando num Guimarães, num Boa Vista, é um craque. E depois no Sporting, é Pá, peso da camisola concordo, sentiu um pouco. Há concordo com jogadores essa tua assim, análise. os Gaio do Braga dá 1000 a 0 aos Gaio do Sporting. Sim, E estou a efetivamente. falar do mesmo Gaio. Contudo, Parra, eu acho que no caso do Pedro Lima, eu tenho que dar o benefício da dúvida. É um jogador de 23 Claro, anos, não é? eu estou Jogador a de falar, 23 anos que ainda ele tem é, margem para evoluir, portanto vamos ver. claro, E quem estou a sabe, se calhar ser. até vai ser emprestado na próxima época, nós não sabemos, não é? Claro, corre o risco de estar a ser bastante injusto, porque ele sequer fez nenhum jogo, mas Sim. teve uma forma de festejar o golo contra o Sporting que me irritou profundamente, e portanto eu sinto que estou no pleno direito de dizer estas Estava a defender palavras. o clube dele, não é? Também, ele ainda não era do Sporting, não é? Mas Sim, pronto, mas pronto, mas qualquer jogador que marca golos ao Sporting para mim é logo arriscado. mas, E fica, mas e pronto. fica logo, e nos primeiros treinos é encher logo 30. Vamos ver, mas enfim, é um bom exemplo que dás. Veremos o que é que vai acontecer. O mercado ainda é muito longo, está aberto Exato. há muito pouco tempo, portanto, ainda muita coisa vai acontecer. Sim, Estaremos mas cá pronto, tudo depois isto das para férias dizer. também para acompanhar. Claro, mas pronto, o que eu quis dizer essencialmente é que os jogadores que às vezes custam 4, 5 milhões, Sim, depois não rendem, e às vezes é preferível ir buscar, em vez de ir buscar dois jogadores por 5, é preferível ir buscar um de 10.
Mesmo que não seja o Vagianidis, pronto, também foi 12 e para mim, já respondendo aqui, para mim foi Sim, o é isso que jogador. eu te ia perguntar. Sim, foi desilusão porque ainda por cima tapou um jogador que poderia ser uma mais-valia e era um jogador de formação, que é o Diogo Travassos, por isso não me perdoo o Vagianidis. Que entretanto Eu, também já eu foi queria para o buscar. Braga, não é? Sim, claro. Mas no fundo é isso. Então, jogador menos para ti desta época foi o Vagianidis, Sim, por porque tudo acho que que já também foi um um pouco já valor. fomos falando durante a época, não é? Exato, e não foi assim tão barato quanto isso. 12 milhões 13 milhões, salvo erro. por um lateral que ainda por exemplo já tinha É jogado isso que no eu ia dizer. Inter. Estavas a falar da questão dos 5 milhões. Neste caso, este jogador até foi caro, não é? Às vezes, os Exato. tais 10 milhões, 12, é preciso investi-los no jogador certo também, não é? Também, claro, mas isso, compramos sempre, há sempre o risco. Há E o sempre o risco, como próprio, é óbvio. eu Claro. próprio Fresneda, no sistema do 3-4-3 com o Ruben Amorim, eu achava que ele também era um cepo autêntico. Um E, flop. portanto, Sim, o sim. flop, e foi 8 na altura, ou 9. E agora no sistema de uma defesa a 4 realmente é um jogador que tem Uhum, características, principalmente tem um grande pulmão, tem uma grande capacidade física, nos uhum, duelos num para um é muito forte. Depois acho que defensivamente é muito bom, ofensivamente dá linha de passe, entrega-se muito ao jogo, mas arrisca também pouco, arrisca muito pouco nos cruzamentos, raramente são bem executados, a uhum, maior parte deles são interceptados, uhum. arrisca pouco podia, mesmo que fosse uma finta curta, mas tinha que arriscar qualquer coisa às vezes e arrisca, gosta sempre de jogar pelo seguro, jogar para trás, pronto. É um jogador que tem essas limitações, mas no entanto, pronto, é um jogador que para a Liga dos Campeões é fantástico. Ter um Sim, sem jogador dúvida desses alguma. para jogar a Liga dos Campeões, em que sabemos que daquele lado está fechado bem defensivamente, com o Maxi do lado esquerdo, com os Uhum. dois centrais, portanto, defensivamente o Sporting estava seguro. Exato. Mas pronto, o meu jogador menos é de facto o Vagianidis, porque veio hum, com esse rótulo de craque, né? Porque vinha Craque. do Inter, relançar a carreira, portanto tinha voltado do Inter para o Panathinaikos, jogador de seleção grega, apareceu-me no início, ainda deu algumas assistências, pensei que ele fosse começar numa curva ascendente e a verdade é que não. Não houve essa evolução durante o ano Sim, e por isso é que é o meu escolhido é esse. muito bem. Fica feito aqui então o nosso balanço ao nível do nosso futebol desta época. Portanto, já sabem, sportinguistas, podem deixar também os vossos comentários para nos dizerem quais é que foram os vossos jogadores mais e os jogadores menos. Que nota é que dão ao Mister Rui Borges também. Estejam à vontade também para deixar os vossos comentários. Antes de entrarmos nas modalidades, também referir que quando voltarmos em julho, será lá para meados de julho, mais ou menos, também saberão nas redes sociais quando é que nós vamos voltar na próxima temporada, mas pronto, já vamos falar sobre isso mais à frente. Mas só para dizer que voltaremos também em força a comentar, no fundo, como estará nesse momento estruturado o nosso plantel, apesar do mercado na altura ainda não estar fechado, mas o esboço que existe agora do plantel será muito mais afinado, já sabendo que saídas é que vão haver também. Portanto, basicamente é isso. Posto isto, vamos passar agora então para as modalidades. Portanto, há algumas coisas a serem referidas relativamente à ação que aconteceu neste passado fim de semana. Vou começar desde já pelo futsal. Portanto, o Sporting foi a vencer no terreno do Braga por 4-2 no jogo 1 das meias finais do Campeonato Nacional de Futsal e tem agora 2 match points no pavilhão João Rocha para chegar à final. Alex Merlin foi a grande figura do jogo ao somar 2 assistências antes de apontar o gol da tranquilidade perto do fim. A turma leonina apresentou-se em Braga sem Gonçalo Portugal, Ivan Xiscala, Henrique Rafanhã e Tainá. Quando a bola começou a rolar, o Sporting assumiu o controle absoluto das operações, instalando-se no meio-campo contrário e testando consecutivamente a atenção do Dudu, face a um Braga muito recuado e com sérias dificuldades em ligar o seu jogo ofensivo nos instantes iniciais. A superioridade verde e branca acabou por materializar-se aos 6 minutos, quando Alex Merlin serviu Ziquité na ala direita, o pivô rodou com classe sobre o opositor e desferiu um remate rasteiro para inaugurar o marcador. Um golo a Ziki, portanto.
Sem tirar o pé do acelerador, os Leões ampliaram a vantagem aos 12 minutos na sequência do lance de bola parada, com Merlin a assistir Tomás Passó na cobrança de um livre para o fixo encher o pé direito e assinar o 2-0. Ao ver a equipa em claro sofrimento, João Rocha solicitou de imediato uma pausa técnica para reorganizar as fileiras minhotas, uma estratégia que surtiu efeito imediato. Praticamente no minuto seguinte, numa transição rápida conduzida por Mamadou Touré pelo corredor central, Bernardo Passó ainda susteve o violento disparo inicial, mas Barreto, pleno de oportunidade, apareceu na recarga para encostar para o fundo das redes e fazer o 2-1. Na reta final, antes do descanso, Wesley ainda acertou com estrondo no poste da baliza bracarense, ao passo que Ricardo Lopes desperdiçou uma soberana situação de superioridade numérica para restabelecer o empate. Apesar das investidas finais, o recolher aos balneários fez mesmo com a margem mínima. O regresso dos balneários foi de prudência e falta de eficácia. O Braga voltou melhor e conseguiu condicionar os Leões, apesar de Bruno Maior ter obrigado Dudu a uma grande intervenção. Do outro lado, Tiago Brito acertou nos ferros da baliza leonina, tal como fez Merlin na meta contrária e Ziquité ameaçou o bicho de calcanhar. João Rocha pediu uma pausa técnica, mas a equipa respondeu muito mal à paragem, desta vez. No reatamento, Dudu perdeu a bola e Pauleta levou a bola até à baliza para fazer o 3-1. No entanto, os guerreiros não baixaram os braços e reduziram no minuto seguinte, de novo, num remate fortíssimo de Bebé, numa posição lateral, logo após uma grande defesa de Bernardo Passó. Apesar de ainda faltarem 4 minutos para o final, os bracarenses apostaram de imediato no 5-4 e foram traídos quando Alex Merlin roubou a bola a Mamadou Touré e atirou de trás do meio campo para fazer o 4-2. Até ao soar da buzina, a experiente formação de Nuno Dias fechou os caminhos para a baliza de Bernardo Passó e congelou a partida. A eliminatória ruma agora a Lisboa, onde será disputado o jogo 2 e em que os bracarenses estão obrigados a vencer no pavilhão João Rocha para evitar a eliminação e forçar o terceiro jogo, que será também disputado no nosso pavilhão João Rocha. No hóquei em patins, o Sporting venceu este sábado o Porto por 2-0 no jogo 2 das meias finais de hóquei e está a uma vitória de carimbar o acesso à grande final. Depois do triunfo contundente por 7-3 no Dragão Arena, o Sporting entrou no pavilhão João Rocha determinado a fechar ou a encaminhar definitivamente a eliminatória. No ambiente de cortar a respiração, a primeira metade ficou marcada pelo equilíbrio tático. O Sporting foi o primeiro a ameaçar seriamente, primeiro por Facundo Navarro, após grande iniciativa de Danilo Rampulha, e depois por Rafa Bessa, que desviou ligeiramente por cima da baliza de Xavi Maliano. A resposta do Porto surgiu de imediato por Carlo Di Benedetto, isolado, a valer a atenção de Chanuedo. O jogo seguiu muito físico e interrompido. Quando a partida parecia caminhar para o nulo ao intervalo, o Sporting desatou o nó aos 19 minutos. Nolito Romero arrancou da sua primeira meia pista, tabelou na direita e assistiu Facundo Brides na esquerda. O argentino fletiu para o centro e desferiu um remate forte que desviou em Helder Nunes, traindo Malian. Apenas um minuto depois, numa transição muito veloz, Nolito Romero foi carregado por Paul Manrubia dentro da área. Na conversão da respectiva grande penalidade, Danilo Rampulha não perdoou e dilatou a vantagem. Até ao intervalo, o Porto tentou reagir, forçou dois remates perigosos e viu Edu Lamas testar os reflexos de Chanuedo, mas a muralha caseira manteve-se intransponível. No reatamento, os Leões tentaram fechar as contas desde cedo. Logo aos 2 minutos da segunda parte, Navarro e Alessandro Verona obrigaram Malian a dupla intervenção. O jogo continuou jogado no limite, com Nolito e Gonçalo Alves a protagonizarem uma queda aparatosa contra a tabela. Pouco depois, Navarro voltou a dispor de uma oportunidade soberana, com o Sporting a pedir grande penalidade por alegada bola no corpo de Ezequiel Mena, mas a equipa de arbitragem mandou seguir. A partir daí, os Dragões conseguiram equilibrar as operações e assumiram as despesas do ataque. Carlos Di Benedetto deu o primeiro aviso e Gonçalo Alves começou a desequilibrar na meia distância, importunando Chanuedo. Pelo meio, nota para um belo momento de fair play, com Gonçalo Alves a pedir desculpa a Henrique Magalhães após atingi-lo com um remate. Pouco depois, Telmo Pinto conseguiu empurrar a bola para o fundo das redes leoninas, mas o jogador do Porto finalizou com o patim, levando a equipa de arbitragem a anular o gol de imediato. A 7 minutos do fim, Telmo Pinto e Nolito viram cartão azul e a pista ficou mais aberta, com menos um elemento em quadra para cada lado, embora sem qualquer gol registado durante esse período. Com o passar do tempo, a turma de Edu Bosch focou-se na gestão do resultado e ainda teve a melhor ocasião quando Nolito atirou ao poste no livre direto. Paulo Freitas ainda arriscou tudo nos últimos instantes com o guarda-redes avançado, mas o Porto não conseguiu reentrar na contenda. Com este resultado, o Sporting pode carimbar o apuramento para a final, caso vença no terreno adversário.
No basquete, o Sporting perdeu com o Porto por 94-86 e está fora da final da Liga de Basquetebol, depois de perder a série com os Dragões por 3-1. A equipa azul e branca teve uma vantagem confortável durante parte do encontro, mas permitiu uma reviravolta incrível do conjunto de Luís Magalhães. No último período acabou, no entanto, por ser fatal para o Sporting, que caiu nas meias finais depois de 3 derrotas no Dragão Arena. Depois de uma partida equilibrada à meio da semana, com o Sporting a começar melhor, o jogo 4 começou com domínio completo da equipa da casa. Após um arranque eficaz por parte das duas equipas, com Miguel Queiroz a destacar-se desde o apito inicial, com 8 pontos ao fim de apenas 5 minutos. O Porto criou uma distância considerável para a equipa de Luís Magalhães. A equipa leonina chegou ao fim dos primeiros 10 minutos com 16 pontos de vantagem, encontrando-se a perder 30-14. No segundo período, a partida continuou entretida e melhorou com a subida de eficácia da equipa verde e branca, que começou com um triplo de Diogo Ventura e foi diminuindo a distância para o Porto aos poucos. Apesar do jogo quase perfeito no plano ofensivo, com Miguel Maria com 6 assistências em 6 minutos em destaque, o Porto viu o Sporting reentrar na partida. Os Leões fizeram mais do dobro dos pontos do primeiro período e com um parcial de 27-33 foram para o intervalo a 10 pontos de distância, 57-47. A trajetória ascendente do Sporting antes do intervalo manteve-se depois do descanso. Diogo Ventura, no centro de uma polémica durante a última partida, carregou a equipa leonina e entrou no último período com 20 pontos. Apesar do apoio do público da casa, o parcial de 0-9 favorável aos Leões relançou o jogo em definitivo e um triplo de Malik Morgan empatou 70-70 o marcador pela primeira vez desde o início da partida. No início do período decisivo e depois de um parcial de 19-28 no terceiro quarto, o Sporting assumiu mesmo a liderança depois do novo triplo de Malik Morgan, mas no momento das decisões a ansiedade acabou por afetar os ataques, em particular o ataque leonino, que depois de uma recuperação épica vacilou quando não podia e permitiu ao Porto recuperar a liderança e confirmar o apuramento para a final com o afundanço de Hudson, com 24 pontos e 13 ressaltos, a selar a passagem portista. Portanto, fica aqui feita a análise das nossas modalidades, do que aconteceu este fim de semana. Boas notícias para o futsal, boas notícias também para o hóquei, infelizmente, más notícias para o basquetebol. Saímos do playoff nas meias finais, contudo o Sporting bateu-se. Já iremos também mostrar um quadro recapitulativo à data de hoje de todos os troféus que estão em disputa ainda e os que já foram conquistados e por que clube é que o foram. Fazemos aqui um resumo daqui a pouco. Antes desse resumo, gostava só de dizer uma coisa relativamente a um episódio também que aconteceu no basquetebol, no jogo do Dragão Arena, no Porto Sporting. Há um comentador do Porto Canal, que eu nem vou citar o nome, porque essa pessoa nem sequer merece que o seu nome seja citado, que chamou palhaço ao Diogo Ventura, portanto, o jogador leonino, que basicamente num lance entre o Miguel Maria e o Diogo Ventura, em que Miguel Maria acaba por empurrar o Diogo e o Diogo cai basicamente de costas, faz assim um movimento na traseira em que desliza no chão. Obviamente, disputas de bola, lances normais no basquetebol, obviamente que o basquete não é um desporto de contacto, contudo, são aqueles lances junto à linha lateral que é normal acontecer, este tipo de situações. O comentador do Porto Canal decidiu chamar palhaço, chamou que é um dos maiores palhaços do basquetebol nacional, ao nosso capitão. Portanto, eu acho que vindo daquele lado já não, nada é de espantar, mas gostaríamos aqui de deixar nota disso, realmente inqualificável. Por mais que seja o Porto Canal, eu não vejo na Sporting TV, por exemplo, a chamarmos palhaços a jogadores rivais, portanto, é revelador do tipo de pessoas que estão do outro lado, no fundo. Sim, sem dúvida, concordo plenamente e é engraçado porque tem havido notamos que existe esse sódio, somos sem dúvida o alvo a bater, Uhum. porque quer dizer, quando vemos o presidente do Porto a dizer que portanto, relativamente ao Rui Costa é um senhor, e depois em Sim, relação ao nosso presidente que não confia que isto e aquilo e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, logo que não aí está, gosta dele, não é? percebe-se, exatamente, percebe-se claramente, portanto, era exatamente aquilo que acontecia com o Sporting, quando havia essa Uhum. rivalidade entre o Benfica e o Porto,
E depois em relação ao Sporting, o Sporting é aquele clube simpático. É uma pena até estarem tão mal, não é? Sim, sim, sim. E que é igual também com o Rui Costa. Eu se fosse benfiquista ficava preocupadíssimo quando vejo um presidente do Porto dizer o Rui Costa é um senhor É o fantástico, senhor do futebol. simpático, gosto muito dele, é muito simpático. Portanto, pronto, isto Sim, é eu só acho que isso devia fazermos. soar as campanhas de alarme, não é? Acho que já devem ter suado eventualmente, Exato. porque, pronto, até porque nota-se, é notório que realmente existe essa grande rivalidade agora entre o Sporting e o Porto, e o Benfica está a ser um bocado afastado, mas claro que as Claro. coisas mudam. E ainda o ano passado dávamos o Porto como morto, e uma pré-época em que ficou com contratações acertadas e a jogarem na Liga Europa, portanto com menor Uhum, exigência do que é a Liga dos uhum, Campeões, e de repente são campeões. À uhum. semelhança também do que aconteceu com o Sporting o ano anterior, que tínhamos ficado em quarto com o Ruben Amorim, e também fomos à Liga Europa e depois fomos campeões, e agora o Benfica também vai à Liga Europa. Se ficar o Mourinho, eu fico contente que se mantenha o Mourinho. Se sair o Mourinho e vier outro treinador melhor, pronto, já é mais preocupante. Mas, Uhum. portanto, por isso sou o primeiro aqui a dizer que as coisas muito rapidamente podem mudar e, portanto, Claro, eh, e relativamente às picardias, vai haver sempre picardias. Agora, não é normal ver-se na televisão, mesmo que seja o Porto Canal, ou Sporting TV, ou Benfica TV, a ver esse tipo de comentários. Isso é por demais asqueroso mesmo. completamente. Estamos de acordo. Ah, para concluir o nosso programa e a nossa primeira temporada de Leões em Jogo, gostaríamos também de partilhar aqui um resumo, no fundo, recapitulativo, à data de hoje, de como estão os troféus ao nível das modalidades. Portanto, como é possível ver na imagem, neste momento, começando pelo futsal, o Sporting vence a Liga dos Campeões, troféu internacional, como é sabido. Já tinha vencido a Supertaça também. Infelizmente não conseguiu vencer nem a Taça de Portugal nem a Taça da Liga, que foram para o Benfica. No caso da Taça de Portugal, o Sporting acaba, portanto, numa das taças, na Taça de Portugal, acaba por ser eliminado numa eliminatória anterior pelos Leões de Porto Salvo. E depois, na outra competição, acaba por perder na final contra o Benfica também. O futsal, no campeonato, estamos perto de chegar à final. Vamos ver como é que corre o jogo 2 em casa contra o Braga. Esperamos uma vitória para realmente selarmos já a passagem à final. E depois a disputa com o Benfica será obviamente complicado, porque o Benfica está cada vez mais forte. São os campeões em título, mas o Sporting quer recuperar esse título também. Depois no handball, Sporting, mais uma vez campeão, tricampeão, a consolidar internamente neste momento. Ganhámos tudo, vencemos o campeonato, vencemos a Supertaça, estamos na final contra o Benfica também, na Taça de Portugal, claramente como favoritos. O Sporting venceu todos os jogos contra o Benfica esta época, portanto, vamos ver. Obviamente que temos que confirmar o favoritismo dentro de campo, mas o Sporting quer fechar com chave de ouro. Repete uma presença nos quartos de final da Liga dos Campeões de Handball também. Estivemos mais uma vez muito perto de chegar à Final Four. Vamos ver se é na próxima época que o conseguimos. O Sporting cada vez mais uma equipa consolidada a nível europeu, portanto o handball extremamente pujante, internamente e também externamente. No hóquei em patins, está ainda por disputar tanto a Taça de Portugal, que o Sporting está na final contra o Hóquei de Barcelos, como também estamos muito bem encaminhados para chegar à final depois de duas vitórias diante do Porto. O Sporting já tinha vencido a Supertaça, já tinha vencido também o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins. Infelizmente, na Liga dos Campeões desta época, não conseguimos vencer, perdemos nos quartos de final contra o Barcelona. O Porto acabou por vencê-la, por isso é que no quadro aparece ali títulos internacionais: o Porto, campeão europeu, e o Sporting, campeão mundial. E no basquete, como já referimos também, o Sporting acaba por fazer uma época que foi uma época de reconstrução, em que mais de metade da equipa é nova. O regresso também do nosso Mister Luís Magalhães, e ainda assim acabamos, apesar de não termos conseguido chegar à final do campeonato, conseguimos vencer a Taça de Portugal e a Taça da Liga. A Supertaça foi ganha pelo Benfica, portanto, apesar de tudo, acaba por ser uma época positiva, na minha opinião.
Finalmente no vôlei, fizemos o pleno a nível interno. Sporting venceu o campeonato, Taça de Portugal e Supertaça. Portanto, mais troféus houvesse para conquistar, mais troféus o Sporting tinha ganho. Mostrou também toda a sua superioridade relativamente ao rival Benfica. Na final, em 3 jogos, ganhámos os três, resolvemos a final logo em 3 jogos. Portanto, foi realmente a todos os níveis avassalador o domínio no voleibol este ano. Portanto, bicampeões também. E portanto, este é o resumo. Como podem ver neste quadro, há aí muito verde. Portanto, Sim, temos. eu ia dizer que isto parecia aquela sopa de caldo verde, né? É Exato. só verde e depois vemos ali umas rodelas, três rodelazinhas de chouriço, Exato. que é o Benfica, e vemos ali um bocadinho de aquela batata que não ficou bem cozida, Sim. que é ali. O De Porto. resto é isso, é exatamente. É isso, de facto, o Sporting está, não é para estarmos aqui com falsas modéstias nem elogios despropositados. Obviamente sabemos que o que mais interessa é o futebol, contudo, o Sporting é um clube eclético, também tem preocupação de vencer nas outras modalidades, as outras modalidades estão bem e recomendam-se, portanto, nesse aspecto, de facto, estamos muito bem e a época ainda não terminou. Quando voltarmos das nossas férias, diria eu, merecidas Espero férias. que ainda haja, exato, espero que haja mais verdes, né? Vamos ver no final, quando voltarmos, qual é o resumo final da época a nível de todas as modalidades. Cá estaremos também para as apresentar e, e no fundo é isso. Posto isto, Parra, não sei se queres dizer algo aqui para a despedida do nosso Ah, programa. sim, queria só, portanto, como forma resumida, portanto, o que é que foi este ano de 25-26. Portanto, o Sporting ganha 2-1 ao PSG e Campeão perde 2-1 europeu. com o Torriense. E perde 2-1 com o Torriense. Isto é o resumo do É um bom Sporting. resumo da época, de facto. Foi um bocado esta dicotomia, não é? Entre estas duas versões do mesmo Sporting que realmente não. E o mesmo resultado, curiosamente, 2-1. É verdade, efetivamente. Mas no fundo também serve para nós todos refletirmos. Obviamente não podemos ficar muito felizes, mas também eu acho que também não podemos estar em depressão profunda, apesar de tudo. Obviamente, o que disseste também este programa, no programa de hoje. O Mister, principalmente, é a primeira pessoa a entrar pressionada, não é? Na próxima época, mas temos que ir todos juntos outra vez. É Em, que o em lu- Sporting, é que o Sporting até fez um. Não prestou um bom serviço ao Torriense, porque o Sporting ganhava a taça de Portugal. Logo com o resultado feito na primeira parte para o Torrense descansar os jogadores e ok, agora levantamos, já não vale a pena Hum, estarmos aqui a cansar-nos. Conseguiam eventualmente passar com o Casa Pia e, portanto, na próxima época estariam na primeira divisão. uhum. Assim, o que é que temos? Temos o Torrense na segunda liga, nós sabemos como é difícil jogar na Liga Europa equipas que estão a lutar para não descerem na primeira liga. Portanto, eu diria que para o ano o Torrense vai ter uma época bastante complicada porque vai entrar direto para a fase de grupos. Efetivamente. Portanto, vão fazer 6 jogos e, portanto, no Desculpa, início. oito jogos. 8 jogos, peço desculpa, Oito 8 jogos, jogos, exato. exatamente. 8 jogos, portanto, 8 jogos, quer dizer, é uma Foi carga. muito irónico, de facto, este resultado, não é? Não, e eu iremos estar aqui depois para analisar por curiosidade, mas eu diria que em dezembro, quando terminar a fase do. É mais do que normal que o Torrense esteja da segunda metade da tabela para baixo, quando teve nos últimos 2 anos Sim, a sim. lutar por lugares Ainda ali em cimeiros. terceiro, E exatamente. exatamente, e portanto, se ficar em décimo, décimo primeiro, décimo segundo, já é bom, porque poderá eventualmente a equipa, inclusive, estar mesmo, pronto, porque é normal, os jogadores estão motivados, querem jogar nos Claro, palcos europeus, agora depois não se pode esperar milagres ao domingo, a motivação de jogar contra uma equipa claro. estrangeira e depois a Contra o seguir vai jogar com Oliveirense, não é? o Oliveirense, o Lusitânia de Lourosa, o Amarante, portanto, Exato. quer dizer, Exatamente, isso sem qualquer efetivamente. desprimor das equipas que acabei de Sim, enunciar, claro, apenas obviamente, três obviamente. equipas que me recordo, né, Sim, que sim, estão na segunda liga. exatamente. Mas É pronto, isso mesmo. Portanto, também será engraçado acompanhar na próxima época um bocado tema fora de Sporting,
não deixas de ter razão, de facto. Exato. Muito bem, posto isto, caros leões que estão aí desse lado, muito obrigado por terem-nos acompanhado toda esta época. Foi para nós um prazer fazer este programa para todos vocês, com a maior dedicação e com, diria até, esforço, dedicação e devoção, sempre à procura da glória. Portanto, é isso. Não sei, Parra, se queres adicionar algo mais relativamente a esta temporada. Quero agradecer a todos, como é óbvio, que nos acompanharam nestas 34 jornadas, mais os programas especiais. E, portanto, e também desejar-lhes boas férias, que recarreguem baterias, porque não foi fácil, não foi uma época nada fácil para todos os sportinguistas, principalmente esta parte final, e que carreguem baterias e que em julho estaremos novamente aqui, e que vocês estejam desse lado para então recomeçarmos mais uma época Exa- dos Leões em Jogo. Exatamente, é isso mesmo. Nós vamos dando notícias, não se preocupem. Uma vez mais, um forte abraço a todos e saudações leoninas. Saudações.